sou a Gi Carvalho e no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebo o tempo todo, seja de seguidores, seja dos alunos. Como que eu consigo me segurar no trade por tanto tempo? Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas as pessoas sempre me questionam: como que você sempre está nesses trades longos? Você sempre pega essas oportunidades, eu não consigo. É simples, eu sempre faço minha condução pelo 25R, simples assim. Independente se eu entrei pelo 11, se eu entrei pelo 8, 18, 20, não importa que tamanho de renko que eu fiz a minha entrada, a minha condução sempre vai ser através do 25R. Com isso, eu sempre vou devolver um pouco mais do resultado. Só que quando o mercado está fazendo um bom movimento, eu consigo surfar a maior parte dele. É claro, eu não faço isso desde o início do trade. Somente a partir do momento que o trade me pagou pelo menos um risco de 1 para 1 é que eu começo a minha condução pelo 25, não é desde o início, porque obviamente vai ter momentos que eu vou entrar num trade, ele não vai evoluir, vai voltar e eu não vou conduzir pelo 25, porque reverteu no 25, não. Eu vou sempre fazer essa condução a partir do momento que eu já garanti o meu gain mínimo na operação. Muitas pessoas me questionam: você não traça FIBO para saber os pontos de saída, o suporte. Não traço nada disso, eu não estou dizendo que não funciona de forma alguma. Para quem eu não sei nem usar FIBO direito, eu sou extremamente honesta. Tem uma coisa que vocês sabem, é que eu sou transparente. Eu não finjo que eu sou sou super conhecedora de tudo, não, de jeito nenhum. Usei FIBO pouquíssimas vezes, cada pessoa usa de um jeito, aí cada um traça de um ponto diferente. Então, para mim sempre foi aquela coisa de não ter nunca evoluído no entendimento. É lógico, eu sei como que funciona, né? Mas eu digo assim, eu prefiro não usar. Simples assim. Mas quando chega no 61, não me interessa o que acontece. Eu vou sair quando no 25 é reverter. Não me importa se inverteu ali, mais para cima, mais para baixo, eu vou sair. Desde que o meu gain mínimo esteja protegido. Porque qual que é o meu pensamento? Eu penso assim: o que nos faz ganhar dinheiro no mercado, ganhar dinheiro quando eu digo volume financeiro, né? Ganhar bastante dinheiro, é o número de contratos, não é o tamanho do trade. Claro que se você pegar 1000 pontos com 100 contratos, obviamente vai dar muito dinheiro, mas a minoria faz isso. Se a gente pega os traders de alta performance, a maioria estende ali 200, 300 pontos e está saindo do trade, a grande maioria, não vou dizendo que são todos. Então, o que vai fazer ganhar muito dinheiro, sem olhar o percentual, olhando só o valor nominal, é o número de contratos maior. Então, pensando assim, mas se eu tiver com 50 contratos, me basta 200 pontos que já está lindo. Verdade, exatamente. Então, não existe regra de alvo fixo disso, alvo fixo daquilo. Não, tem que ter um risco e retorno positivo, um payoff positivo. Quanto maior, melhor. Se conseguir 2 para 1, lindo, 1,5. O que for acima de 1 para 1, tá lindo. Abaixo disso é sempre mais aquela coisa de scalper, porque você perde uma, você tem que correr atrás, fazer 3 trades para compensar. Não é muito meu perfil operar dessa forma, apesar de em alguns casos, principalmente entrados pelo 25, eu faço uma parcial menor que o tamanho do meu risco, mas é por conta da minha taxa de acerto que é alta, enfim. Mas para explicar exatamente o que eu faço. Então, assim, independente, aquilo que eu falei, independente de por onde eu fiz a minha entrada, eu sempre vou ter aqui, estão vendo que do lado esquerdo eu tô com 11R, do lado direito eu tenho 25R. Eu sempre opero dessa forma, independente de por onde eu vou entrar, de qual gatilho eu vou usar, se é cruzamento, se é pullback, eu vou sempre estar de olho no 25. Por quê? Porque a formação do box, a direção que a formação do box está, se ele está com um box positivo ou negativo, vai me dizer se eu devo ou não fazer uma entrada, vai me orientar nesse sentido. Dizer que eu devo ou não? Não exatamente, né? Mas vai me orientar nesse sentido. Então, para vocês entenderem, não estou analisando o contexto, tá? Isso aqui é o dia de hoje, não estou analisando o contexto, vocês já sabem exatamente tudo que eu analiso, movimento ascendente, descendente, que se cruzou, que está em perto, que não está em perto. Mas para vocês entrarem, hoje, por exemplo, eu não peguei essa venda. Por que eu não peguei essa venda? Porque eu não estava na tela. Eu cheguei para começar a operar, já eram quase 10 horas da manhã. Eu peguei 2 subidas sensacionais. Uma de banda de Bollinger, que vocês sabem que eu sou muito chegada, e a outra nesse cruzamento aqui do 25R, porque eu já tinha saído e depois eu voltei no cruzamento. Mas para vocês entenderem como que seria a minha condução. Falando dessa entrada aqui no 11R.
Vamos lá. Ele deu o cruzamento e eu fiz a minha entrada aqui de cruzamento. Então, eu entrei aqui. O meu stop tá lá bonitinho, lá em cima, no lugar que tem que ficar com 160 pontos, 200, aí depende de cada um, né? Mas tá ali. Ele fez esse movimento de queda, ó. Ele caiu 100, aí voltou um pouquinho, 200, 300, chegou até o pivô, quase 500 pontos aqui. Já pagou o gain mínimo de qualquer ser humano normal, né? Porque eu imagino que a maioria das pessoas tem ali, né, um gain de 200, 300 pontos, esse é o normal. A não ser quem traça ali FIBO, algum suporte, né, uma resistência, no caso da direção contrária, mas enfim, vai ter ali a sua saída. Então, a partir do momento que a minha entrada já pagou o meu gain mínimo, no 11R, eu busco pelo menos 200 pontos. A partir do momento que pagou esses 200 pontos, que seria aqui, né? Vamos ver, 100, 200. Aqui, pô, já andou 200 pontos. A partir daqui, eu vou começar a olhar aqui para o 25R. Eu vou fazer até diferente. Eu vou colocar uma linhazinha aqui, ó. Que aí fica mais fácil. Deixa eu aumentar ela para vocês enxergarem melhor, mudar a cor. Que aí vocês vão conseguir identificar com mais facilidade. Tá vendo? Eu fiz a minha entrada, que é o que eu falei, não estou analisando o contexto de nada, só estou dando exemplo da minha condução do trade. Fiz a minha entrada nesse cruzamento de venda. O 25R, o box já estava vendedor, já estava abaixo da média de 21 do 25, né? Que no caso aqui a gente analisa como média macro. Fiz a minha entrada, ok. Aí o trade tá andando, tá fluindo. Pagou aqui o meu gain mínimo, né? 100, 200 pontos, vamos dizer que foi aqui. Pagou aqui os 200 pontos. Opa, vamos de novo, mudar a cor, aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Outra cor, enfim, tá aqui. Então, eu fiz a minha entrada, quando chegou nesse ponto, 100, 200, até mais, um pouco mais para cima. Aqui já tá pagando meu gain mínimo. Olha, pagando meu gain mínimo ao mesmo tempo que está fazendo um cruzamento no 25, já é um bom sinal. Eu já vou fazer a minha saída? Queria 200 pontos, estou saindo? Não, eu não vejo motivo para eu sair da minha operação com esse resultado. Então, o que eu vou fazer a partir daí? Meus 200 pontos estão aqui, ó, nesse ponto, protegido. Então, a partir de agora, conforme o trade for movimentando, eu vou protegendo na reversão do 25. Então, eu vou até mudar a cor aqui, para ficar mais fácil ainda de vocês identificarem sobre o que eu estou falando. Vou colocar azul. Bom, pronto. Então, aqui é o meu ganho mínimo protegido, os 200 pontos. Aí, o que o mercado fez? Continuou andando, fechou mais um box no 25 aqui. Tá vendo que fechou um box? Fechou um, abriu o outro. Tá protegido aqui, meus 200 pontos. Fechou mais um. Opa, agora eu vou deixar a minha proteção nesse box. Por quê? Eu vou sempre sair no box que gerar uma reversão no 25. Enquanto ele não subir isso tudo, ele não reverte. Poxa, Gi, mas você vai devolver quase 300 pontos. Exatamente. Eu não queria só 200. Se eu fosse colocar um alvo fixo, eu não ia colocar 200 e já ter saído fora e estar fora dessa queda? Pronto, eu já estou garantindo 100 pontos a mais do que eu ia ganhar. E assim, segue o fio. O mercado andou, caiu. Opa. Cancela, fi. Aqui. O mercado andou, fechou mais um box para baixo. Eu faço o quê? Baixo minha proteção. Fechou um box aqui, baixo minha proteção. E eu vou fazendo isso até o mercado reverter. Aí o que acontece? Fechou mais um box. Tá aqui o preço. Aonde está minha proteção? Aqui. Então, a hora que o mercado fizer um box de reversão no 25, ele vai me tirar desse trade. Então, eu ia sair lá em cima com 200 pontos e eu tive a possibilidade de pegar todo esse movimento. Da onde ia ser a minha saída? 1, 2, 3, 4 boxes a mais. 400, 450, 500 pontos a mais do que eu ia sair no trade. Simples, é isso que eu faço. Aí as pessoas falam, mas eu não consigo conduzir o trade, qualquer voltadinha que dá no 11R eu já saio. Aí é de cada um. Vão ter vezes que eu vou proteger e ele vai voltar e vai me tirar? Sim, óbvio que sim. Igual nesse caso ele ainda andou bastante. Vão ter casos que eu protegi os 200 pontos, chegou a andar 400 e me tirou com os mesmos 200. Falou, você podia ter saído com 400 e saiu só com 200, sim. Mas aqui eu poderia ter saído só com 200, sair com 700. Aqui eu podia ter saído com 200 e sair com 1000.
Então, eu conduzo dessa forma, porque é o que eu falei para vocês. Qual que é o meu entendimento? Se o meu ganho mínimo pela entrada que eu fiz eram 200 pontos, o que for acima disso é lucro. Então, eu não vou me incomodar de, mas andou 500, saiu com 300, mas andou 600. Não, eu não ia sair só com 200. Então, tá ótimo. O que vier a mais é lucro, que é o que eu estou dizendo. E a mesma coisa eu vou fazer em todas as minhas entradas. De novo, só vou fazer isso depois que o meu ganho mínimo estiver protegido. Andou só os 200 pontos, eu vou continuar conduzindo pelo 11R, por exemplo. Eu entrei pelo 11, você está pagando só 200 pontos. Aí é que eu faço parcial. Então, quando chega nos 200 pontos, alguma parcial eu estou fazendo. A minha primeira parcial quase sempre são 200 pontos, que é o tamanho do meu risco. Então, eu vou fazer parcial pelo menos igual ao meu risco. Mas e se voltar, não vai te levar todo o ganho? Não, porque eu protejo parte do meu ganho. Então, eu faço dessa forma. A maior parte dos contratos eu vou sair com a parcial do 1 para 1, no mínimo. É claro, o trade está evoluindo, está fluindo, a minha saída nunca vai estar lá prontinha, 200 pontos pegou. Não, eu deixo o mercado andar. Andou 250, andou 300, põe 200. Andou um pouquinho mais, eu protejo 5. E aí vou cercando o frango dessa forma. Até ele me garantir um resultado, que aí eu vou fazer minha condição pelo 25. Então, por isso, quase sempre nesses trades longos, se eu peguei a entrada, igual não foi o caso hoje dessa venda, porque eu não estava na tela, eu consigo surfar bem a operação. Por exemplo, nessa compra aqui, que essa compra eu fiz, eu poderia ter saído com um resultado muito melhor. Por quê? Porque eu entrei... Deixa eu tirar aqui. Porque eu entrei aqui na BB do 25, ele chegou a andar 500 pontos. Uma das minhas saídas foi com 500 pontos, aqui andou quase 600. Só que quando ele fez esse retorno, ele tirou os meus contratos. Nossa, mas andou então 600 pontos e você saiu com 250? Exato, foi o que aconteceu. Mas o meu ganho mínimo não são 200 pontos, então eu ganhei 50 pontos a mais. É claro que, como eu faço parcial, eu tenho oportunidade de andar, né? Eu faço o meu ganho mínimo ali com todos os contratos, né? Eu garanto sair com pelo menos 200 pontos com todos os contratos e depois eu vou, mais uma parcialzinha de 400 ou 500 pontos, que foi o que eu fiz. Eu fiz uma parcial de 500 pontos, só que aí voltou. A hora que voltou, me tirou aqui com 250, né? Foi isso que eu falei? 250 pontos. Me tirou com 250 pontos, ok. Só que eu fiz parcial lá em cima. Eu cheguei a sair com uma parcial com 500 pontos. Então, não voltou a minha mão completa, esses 250 pontos que voltou. Enfim, esse tanto de ponto que voltou. Foram menos, por quê? Porque conforme ele subiu, eu tô garantindo ganho. Então, eu fico confortável na operação. E aí, de novo, a mesma coisa. E quando eu faço a minha compra, vou conduzindo da mesma forma. Só que igual, por exemplo, essa andou 1.200 pontos. A minha entrada não foi pelo 25, a minha entrada foi pelo 18. Então, eu tive a possibilidade de pegar esse movimento que está um pouquinho mais embaixo e fui conduzindo pelo 25. A partir do momento, igual, se eu conduzo pelo 11... fatalmente eu vou ficar saindo, igual a maioria das pessoas, né? Dá um retorninho no 11 e acaba saindo da operação, porque, entrei, sei lá, vamos falar que entrou nesse cruzamento aqui, que foi mais ou menos onde eu entrei um pouco mais alto do que isso aqui. Ele andou um pouquinho, andou aqui, desmarca aqui, andou 90 pontos, aqui não dá nem pra ter saído, né? 90 pontos não dá pra nada. Aí ele volta um pouquinho, aí a pessoa já se borra. Aí ele subiu aqui, 200, não, já vou sair porque ele tá com muito ruído. Olha, quando eu olho o 25, não tem ruído nenhum, ele vai lindo, e eu vou indo junto. Então eu faço a minha entrada pelo risco menor e eu vou conduzindo pelo 25. Então, enquanto ele tá subindo, eu vou protegendo. A hora que ele faz a primeira reversão de box, é que ele vai me tirar da operação. Quase sempre é assim que eu faço. Quando não é assim? Quando ele me tira antes de pagar o ganho mínimo. Que aí eu vou ganhar um pouco menos, poderia ter ganho mais e ganhei menos. Só que na balança, vale muito a pena, porque quando a gente vai pegar o meu resultado do meu payoff, acaba sendo muito alto, porque a minoria das operações que eu entro paga só 1 para 1. Tem um monte que paga muito mais. Então você acaba ficando com um resultado super interessante. Então é dessa forma que eu faço a minha condução. Eu sempre faço a minha condução pelo 25. Eu não me incomodo de devolver 250 pontos. Parece muita coisa? Parece. Só que lembrando, quando ele faz essa reversão, eu já não estou mais com a mão cheia, porque eu fui fazendo saídas parciais em pontos estratégicos da operação. Chegou numa região de bola, hoje, por exemplo, eu não estava nessa venda,
Eu cheguei, já estava com o mercado em movimento, eu não fiz a minha entrada, não entro no meio de caminho, e tinha um aluno que já tinha me mostrado que ele estava nessa venda ainda, e eu falei para ele, olha, a chance de segurar no bola é muito grande. Eu não sei nem se ele saiu da operação ou não, tanto que agora no final da tarde eu chamei para perguntar. Não sei se saiu ou não, mas eu já dei a dicasinha ali. Tá caindo, cuidado com a região de bola. Se eu estou nessa operação, eu não ia zerar minha operação toda no bola, mas com certeza eu ia fazer saída parcial um pouquinho antes. Ah, você tá com quantos contratos ainda? Não sei. Tá com 5, tá com 10? Não importa. Mas eu ia fazer uma saída de uma grande parte desses lotes aqui, para quando eu devolver esses 250 pontos na reversão, eu devolver com o mínimo de lote possível. Então, é dessa forma que eu faço com que uma entrada eu possa estender e me pagar mais pontos. Ah, Gi, mas então, de repente, não é melhor, ao invés de fazer isso, aumentar, dobrar ou triplicar a mão e colocar alvo de 200 pontos? No meu ponto de vista, não. Por quê? Porque eu estou aumentando o meu risco, sendo que eu tenho a possibilidade de ganhar mais sem me alavancar tanto. Então, para mim, faz sentido. Desde aquilo que eu falei, desde que eu tenha o meu ganho mínimo protegido. Se eu não tenho, eu não conduzo pelo 25. Já está protegido? Aí sim, porque eu entendo que a partir daí, o que vier para mim é lucro. E simples assim. É o que eu faço sempre. E eu faço isso no índice, tento fazer no dólar. Confesso que no dólar, esse retorninho aqui leva 12, 15 pontos, é muita coisa. Então eu tento conduzir um pouquinho mais estreito, mas vou me mantendo no trade por mais tempo fazendo dessa forma. E é assim que eu costumo fazer as minhas operações. Hoje foi um dia extremamente tranquilo de operar. Se a gente olha que o 25R foi uma venda e uma compra lindos, aí depois deu um pullback, que deu uma enroscadinha aqui, que esse ruidinho dá para ficar ali tirando o povo da operação, mas que lindamente ele teria pago. Claro, é o que eu falo. Vamos dizer, a gente tem mais ruído. Você entra na direção certa, ele te tira e depois vai. É as pegadinhas que ele costuma fazer. Mas, se a gente analisa ali a estrutura do preço, como que tá, esperar ter uma estrutura positiva para fazer a entrada, aí você faz uma entrada um pouco mais segura com menos risco. Certo, gente? Então, hoje era sobre isso que eu queria falar com vocês. Quem ainda não me segue, não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Se vocês não me seguem lá no Instagram ainda, tem na descrição o meu endereço lá no Instagram, não deixa de me seguir. E qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.